Sempre me perguntam se eu conheço o Tyler Durden. 3 minutos. Aqui está, o momento da verdade. É incrível, mas o Clube da Luta, lançado em 1999, parece que foi feito literalmente ontem. Além disso, os problemas abordados nesse filme não só não perderam a relevância, como se tornaram ainda mais urgentes. Droga, a gente rala em fábricas e restaurantes. Trabalhamos em empregos de merda para comprar merdas que não precisamos. No lançamento, o filme parecia um fracasso comercial, com bilheteria apenas cobrindo custos. Com o tempo, tornou-se um filme cult. As vendas de DVD e os direitos de licenciamento tornaram o filme um dos projetos mais lucrativos, e sua popularidade só crescia. Atualmente, Clube da Luta é visto como um dos filmes mais importantes do fim dos anos 90. Eu quero que você me acerte com toda a sua força. Hoje eu quero revisitar esse clássico, mas não para apresentar mais uma teoria sobre a realidade ou irrealidade de algum dos personagens. Essas especulações caem por terra quando você lê o livro original do Chuck Palahniuk. Quero falar de outra coisa. Há uma cena que está presente tanto no livro quanto no filme: o momento do disparo. O narrador atira em si mesmo para se livrar de Tyler Durden. À primeira vista, parece que esse é realmente o fim de Tyler. Mas eu afirmo o contrário. Tyler não morreu. Para entender, vamos recorrer à psicologia, falar sobre a chamada dupla personalidade e ver por que ele reflete uma das ideias filosóficas centrais da obra. Também vamos abordar a diferença entre o final do livro e do filme, explicando por que o livro transmite melhor essa ideia e é mais lógico sob o ponto de vista psiquiátrico. Também vamos discutir por que o protagonista não tem nome, qual é o papel simbólico do sabão, que se tornou o cartão de visita do filme, e como todos esses detalhes se unem em um conceito filosófico completo, que continua vivo na mente dos espectadores até hoje. Talvez você não devesse vir até mim com esses papéis. Departamento de devoluções, departamento... Fato interessante. O autor do livro Clube da Luta, Chuck Palahniuk, foi membro da Sociedade da Cacofonia, uma organização americana que reúne pessoas que buscam experiências além das normas sociais convencionais. Essa sociedade não tem regras, não tem regulações. Seu principal objetivo é tornar a vida mais interessante com experiências incomuns. Essa sociedade inspirou o projeto Causa em Clube da Luta, e os conceitos de anarquia e desafio às normas presentes nela passaram a integrar a filosofia de Tyler Durden. Performances absurdas e pegadinhas públicas são um dos eventos mais conhecidos do Santa Rampage, onde centenas de pessoas fantasiadas de Papai Noel faziam apresentações improvisadas nas ruas. Em 1986, eles decidiram queimar um boneco na praia. Após a proibição das autoridades, eles passaram a fazer isso no deserto, longe da cidade. Por isso, decidiram organizar a viagem A Bad Day at Black Rock. Foi esse evento que deu origem ao famoso festival Burning Man. Essa comunidade não apenas inspirou Palahniuk, mas também definiu o tom de toda a filosofia do Clube da Luta. Tyler Durden, assim como essa comunidade, personifica a destruição do habitual e expõe as contradições do mundo moderno. Inicialmente, Clube da Luta era um conto na coletânea Pursuit of Happiness. Depois, Palahniuk expandiu a ideia para um romance, e o conto se tornou um capítulo. O livro foi lançado em 1996 e, a princípio, não fez muito sucesso. No entanto, chamou a atenção dos produtores. E logo o estúdio Fox adquiriu os direitos de adaptação por relativamente modestos $10 mil. Roteiro adaptado por Jim Uhls, que manteve e por vezes reforçou as ideias principais do livro no drama. David Fincher não foi o único candidato à cadeira de diretor. O roteiro de Clube da Luta foi enviado para vários diretores promissores, incluindo Peter Jackson, Danny Boyle, Bryan Singer e David Fincher. No entanto, Singer não chegou a ler o roteiro. Jackson estava filmando e Boyle foi descartado após reunião com os produtores. No final, o diretor do projeto acabou sendo David Fincher. O romance Clube da Luta, de Chuck Palahniuk, virou um filme cult que marcou a cultura pop. A dupla personalidade é, talvez, um dos temas mais queridos no cinema. Em Clube da Luta, ela virou não só uma reviravolta importante na trama,
mas também um meio de transmitir um profundo contexto filosófico. Por que todo mundo nos confunde um com o outro? Entendeu? Psiquiatria, no entanto, o termo dupla personalidade não existe. Esse fenômeno é conhecido como transtorno dissociativo de identidade. Ele é caracterizado pela presença de duas ou mais personalidades ou estados distintos, que alternadamente assumem o controle do comportamento da pessoa. Uma das personalidades pode não ter nenhuma consciência da existência da outra, o que causa lapsos de memória e distorções na percepção. Durante 6 meses eu não conseguia dormir. Com insônia tudo se torna irreal. Uma luzinha está em algum lugar distante. Tudo é apenas uma cópia. As causas desse transtorno geralmente estão relacionadas a traumas precoces e abusos sofridos na infância. O transtorno pode se desenvolver como um mecanismo de defesa. A consciência se fragmenta em várias partes para proteger a pessoa de uma dor insuportável e permitir que ela sobreviva mentalmente. Um possível motivo do dupla personalidade do narrador pode ter sido um trauma de infância ligado ao abandono pelo pai. Esse tema é abordado repetidamente tanto no livro quanto no filme. O narrador menciona que o pai o abandonou quando ele ainda era pequeno, e desde então ele praticamente desapareceu da vida dele. Mas ele nos deixou quando eu tinha 6 anos, casou-se novamente e teve outros filhos. A falta do pai pode ter levado ao desenvolvimento de um mecanismo dissociativo, com o qual o narrador tentava lidar com o trauma. Tyler Durden, com seu comportamento confiante e livre, torna-se uma espécie de substituto paterno, incorporando qualidades que faltam ao narrador: força, ousadia e a capacidade de viver fora das regras. Eu me sinto terrivelmente sozinho, meu pai me abandonou, Tyler me abandonou. Mas o papel da dupla personalidade em Clube da Luta vai além da psiquiatria. Na verdade, é uma metáfora que reflete não apenas o estado interno do narrador, mas também um fenômeno mais global: a condição dos homens que passam por uma crise de masculinidade. Nós somos homens. Sim, nós somos homens. Ainda assim, nós somos homens. Tyler Durden, como o alter ego do narrador, personifica o protesto contra a perda do papel tradicional do homem na sociedade e o desejo de recuperar a sensação de controle, força e liberdade. O final do século XX foi uma época de grandes mudanças sociais que afetaram os papéis tradicionais de gênero. Somos enteados da história. Não temos uma grande guerra ou depressão para enfrentar. Os homens, que por séculos foram associados ao papel de provedor, protetor e líder, se viram em um mundo onde essas qualidades já não são mais necessárias como antes. Nossa guerra é espiritual. Nossa depressão é o nosso destino. A cultura do consumo ofereceu um novo modelo de sucesso, baseado na posse de coisas. O homem não é mais um caçador e guerreiro. Ele compra móveis na IKEA e enche seu apartamento com coisas da moda. O homem... Um sistema de som muito decente, um guarda-roupa bastante respeitável, mas um pouco e não há mais nada a desejar. Com isso, vem a perda da sensação de significado e o vazio. Muitos homens já não se sentem mais heróis de suas próprias vidas. Rotina, trabalho no escritório, monotonia. Tyler chama isso de geração de homens criados por mulheres. Ele aponta que, para muitos homens privados de pais, surge a questão: qual é agora o seu papel? E o Clube da Luta se torna um espaço simbólico, onde os homens tentam recuperar a sensação de força e identidade perdidas. A televisão nos fez crer que seríamos milionários e astros do cinema e do rock. Tudo mentira. E começamos a perceber isso. Os golpes que eles recebem não são apenas dor física, mas uma forma de despertar, uma consciência de que ainda estão vivos. Só lá cada um sabia que estava mais vivo que nunca. É um retorno à masculinidade primitiva, livre da pressão do mundo moderno. A dupla personalidade no Clube da Luta é talvez a metáfora mais bem-sucedida para descrever um processo social global que continua até hoje. Por isso, o filme se torna mais relevante com o tempo. O conflito interno do narrador é familiar a milhões de homens. A perda da masculinidade, a crise da masculinidade, chame como quiser. Mas esse tema é mais atual do que nunca. E essa divisão, essa luta interna, é causada por essa desarmonia. Por um lado, existe uma parte ancestral da nossa natureza, herdada dos nossos antepassados. Ela deseja, caça, age, domina, busca a liberdade.
Você caça alces nas florestas úmidas que cercam as ruínas do Centro Rockefeller. Você está vestindo roupas de peles, uma só para a vida toda. Arriscar, arriscar. Mas outra parte, moldada pela sociedade moderna, nos faz viver de acordo com as regras. Ir para um trabalho chato, se encaixar nos padrões e seguir as normas. Essa divisão entre dois mundos se torna a fonte do conflito. O filme responde à questão sobre o que fazer com tudo isso? Muitos espectadores, de forma consciente ou não, adotaram a filosofia de Tyler Durden como guia para agir. Após o lançamento do filme, começaram a surgir clubes da luta semelhantes em todo o mundo. Muitos ignoram a dinâmica, mas a mensagem principal está na história. Chuck Palahniuk e David Fincher mostram claramente aonde leva o caminho de Tyler. O Projeto Caos se torna a personificação das consequências destrutivas dessa filosofia. E o próprio Tyler gradualmente se transforma no antagonista dessa história. Afinal, há uma resposta certa para essa pergunta em Clube da Luta? E tudo isso nos leva à pergunta principal: Tyler Durden morreu? Sabe qual é geralmente o tratamento para o transtorno dissociativo de identidade? Ele pode incluir terapia medicamentosa, terapia cognitivo-comportamental, trabalho com memórias traumáticas e muito mais. Mas o mais importante é a etapa de integração da personalidade, onde o objetivo é unir todas as partes fragmentadas em uma identidade única e coesa. Se levarmos isso em consideração, fica óbvio: Tyler Durden simplesmente não poderia morrer, porque o nosso narrador é o Tyler Durden. Somos nós. A segunda personalidade não desaparece como a fumaça de um cigarro apagado. Se supormos que depois do tiro, tudo magicamente voltou ao normal, isso significaria uma coisa: Tyler não desapareceu, mas se tornou parte do narrador, parte de sua personalidade integrada. Afinal, é exatamente a isso que um tratamento bem-sucedido deve levar. Não a destruição, mas a integração. Sob a ótica da sociedade, vemos isso como uma crise em grande escala. Tyler não podia simplesmente sumir aqui. O problema que ele personifica não foi resolvido. Ele continua existindo. Em qualquer interpretação, Tyler Durden está vivo, porque ele não é apenas uma pessoa, ele é um símbolo. Vamos lembrar como o filme termina. Nós vemos um prédio explodindo, um espetáculo impressionante que simboliza a destruição da velha ordem. Mas fica claro para nós: não há pessoas nesses prédios. Ninguém se machucou. O narrador pega a mão de Marla, e os dois assistem juntos a esse espetáculo apocalíptico. Toca a música icônica Where Is My Mind, da banda Pixies. Está tudo bem. Esse é um final que pode muito bem ser considerado um final feliz. O protagonista encontrou forças para se livrar de Tyler, e ao que parece, ele tem uma nova vida pela frente, na qual há espaço para Marla e talvez para algo maior do que o caos. Mas no livro não há final feliz algum. Depois do tiro, o narrador acaba em uma clínica psiquiátrica. Ele descreve esse lugar como um paraíso, mas o leitor recebe pistas claras de que é um sanatório. Tyler talvez tenha desaparecido, mas só por enquanto. Além disso, o Projeto Caos continua existindo, e seus membros aguardam o retorno de Tyler. O final permanece em aberto, dando a entender que nós mesmos devemos decidir o que fazer com tudo isso. Porque não existe uma solução óbvia, assim como não há um final feliz. O transtorno dissociativo de identidade é uma condição difícil de tratar. O processo pode ser muito longo e nem sempre leva à recuperação completa. E nesse sentido, o livro acaba sendo mais realista. Ele mostra honestamente que conflitos internos e crises sociais não podem ser simplesmente apagados com um tiro ou um final impactante. Tyler não desapareceu, porque ele não é apenas parte do narrador, mas também um reflexo dos problemas não resolvidos da sociedade moderna. E não é por acaso que nosso narrador não tem nome. Aqui não tem nome. Quem é você? Qual dos nomes inventados e bobos? O alter ego dele tem nome, mas o protagonista não tem. No filme, há um momento aparentemente insignificante, mas com significado, quando os participantes inventam espontaneamente uma nova regra. Ao morrer, o participante do Projeto Caos ganha um nome. O nome dele é Robert Paulson. Este episódio levanta um tema simbólico importante: a conquista da identidade. Ao contrário de Robert Paulson, o narrador nunca encontra sua própria identidade.
porque seu conflito interno não está resolvido. Sua falta de nome é um símbolo de sua luta inacabada pela autodeterminação. Não é por acaso que as últimas palavras do livro são dirigidas ao narrador por um dos membros do Projeto Caos. Estamos ansiosos pelo seu retorno. Mesmo tentando se livrar dele, Tyler segue inseparável da personalidade do narrador. O final do livro enfatiza que a luta pela identidade está longe de terminar. Tyler existe não só como parte do narrador, mas também como símbolo do problema que ele não resolveu. As palavras do participante do projeto são uma espécie de lembrete de que a ideia do projeto Destruição sobreviveu ao seu criador. O sistema que ele involuntariamente iniciou continua funcionando. Tyler Durden não é só uma pessoa ou parte de uma personalidade. Virou uma ideia, e ideias não morrem facilmente. Ela é resiliente e contagiosa. Quando uma ideia domina a mente, é quase impossível se livrar dela. Clube da Luta não é apenas um bom filme. Para muitos, ele se tornou uma espécie de terapia, pois reconhecer o problema já é um passo para resolvê-lo. O filme deu a oportunidade de olhar para dentro de si mesmo, reconhecer os conflitos internos e tentar se reconstruir do zero. Essa história trata não só de destruição, mas de buscar algo verdadeiro em meio a mentiras e falsos valores. O logotipo do filme, uma barra de sabão com Clube da Luta, não é à toa. O sabão simboliza purificação e retorno à pureza original. De acordo com o filme, o sabão era feito de gordura humana, e isso simboliza a destruição das antigas estruturas, das quais surge uma nova ordem. Clube da Luta continua atual porque nos faz questionar sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre o nosso papel nesse mundo. Tyler Durden, mesmo décadas depois, continua a instigar as mentes, e cada espectador e leitor pode ver nessa história o seu próprio reflexo. Tyler não pode morrer, porque a crise que ele representa, a crise que ele personifica, ainda existe, e isso significa que a luta continua. Clube da Luta é um filme que merece mais de uma análise. Eu já tenho a ideia de fazer um vídeo separado sobre a filosofia de Tyler Durden. Se esse tema te interessa, vou ficar feliz se você me avisar apoiando esse vídeo com um like. E não se esqueça de se inscrever para não perder quando esse vídeo sair. Aliás, existe uma opinião popular de que a principal ideia do filme é a crítica ao consumo, o chamado consumismo. No entanto, eu vejo algo a mais aqui. Se quiser saber qual considero o principal problema do filme e o que acho errado na imagem do Tyler Durden, assista ao meu primeiro vídeo sobre Clube da Luta, já disponível no canal. O link aparecerá na tela e na descrição do vídeo. Para finalizar, uma história engraçada. Quando o Clube da Luta foi lançado na China, o final do filme foi radicalmente alterado. Nessa versão, a polícia consegue desvendar o plano de Tyler Durden e impede as explosões. E o próprio protagonista acaba em um hospital psiquiátrico. Essa mudança está relacionada à posição do Partido Comunista da China. Qualquer crime mostrado na tela deve ser descoberto e punido. A ironia é que, ao mudar o final, os chineses, sem querer, o tornaram mais próximo do desfecho original do livro. Até mesmo Chuck Palahniuk observou que essa versão reflete com mais precisão como realmente termina o seu romance.